Olá! De acordo com um fragmento de um texto da entrevista realizada pela Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro com o escritor e jornalista Laurentino Gomes, surge a pergunta: como a questão da transgressão das leis está relacionada com a história do Brasil? A transgressão das leis existe em qualquer sociedade, produto da tensão entre as necessidades individuais e os interesses coletivos. Mas, no Brasil, o fenômeno se agrava por razões históricas. O Brasil tem uma história de tutelagem e controle, marcada pelo analfabetismo, a pobreza e a falta de cultura, na qual a grande maioria da sociedade não foi chamada a participar da elaboração das leis e da construção das instituições nacionais. Até 1808, ano da chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, o Brasil era uma colônia atrasada, ignorante e proibida, em que 98% dos habitantes eram analfabetos. Não havia ensino superior e imprensa. A circulação de livros era censurada e o direito de reunião para discutir ideias proibido. De cada 3 brasileiros, um era escravo. A herança de exclusão se perpetua depois da independência. A nossa primeira Constituição, a de 1824, foi outorgada, ou seja, imposta de cima para baixo. Durante o período monárquico, um pequeno grupo ilustrado tentava conduzir os destinos de todo o resto, constituído por uma enorme massa de analfabetos e destituídos. Na República, o fenômeno se repete em inúmeros golpes, quarteladas e ditaduras, em que, novamente, alguns grupos mais privilegiados tentam tutelar todos os demais. E qual o resultado disso? O resultado é uma relação de estranheza entre a sociedade, o Estado e as instituições que ele representa. Construímos uma cultura transgressora, incapaz de pactuar caminhos e soluções para o seu futuro, em que os interesses individuais ou de grupos se sobrepõem ao conjunto da sociedade. A transgressão das leis é um reflexo dessa herança histórica. Na sua opinião, por que o brasileiro não respeita as leis de trânsito quando não está sendo fiscalizado? Ainda não conseguimos incorporar por completo em nossa sociedade o conceito de civilização, que se caracteriza pelo respeito nas relações pessoais e pela predominância dos interesses coletivos sobre os individuais. As pessoas só vão respeitar as leis, as instituições, quando se reconhecerem nelas. E para isso é necessário que participem de sua construção. Mas há também um problema sério de impunidade. No fundo, as pessoas sabem que o Estado é ineficiente e permeável à corrupção. Quem comete um delito tem grande chance de não ser punido. Há, portanto, um cálculo de custo-benefício nas infrações. Como resultado da impunidade, a chance de alguém furar um sinal de trânsito e não ser punido é bastante grande. Portanto, do ponto de vista do infrator, vale a pena arriscar. Por que temos leis tão boas na teoria e muitas vezes pecamos na prática? Há uma enorme dose de hipocrisia nas relações entre a sociedade brasileira e suas instituições. As pessoas criticam a corrupção, a ineficiência e a falta de transparência no governo, por exemplo, mas não agem de forma muito diferente nas suas vidas particulares. O mesmo cidadão que critica a corrupção e a troca de favores no Congresso Nacional e acha que todos os políticos são corruptos por natureza,
às vezes topa oferecer uma caixinha para o policial rodoviário que o flagrou fazendo uma ultrapassagem proibida. É como se houvesse, nas relações individuais, uma ética superior às coletivas, expressadas na política e no funcionamento das instituições, o que não é verdade. Na prática, as instituições nacionais são um espelho da média da sociedade brasileira. O Congresso Nacional nunca será mais corrupto ou menos corrupto do que a média da sociedade brasileira. Deputados e senadores corruptos não caem do céu, mas são eleitos por eleitores que, por ignorância ou convicção, aceitam a prática da corrupção. O texto adaptado, Império da Lei, de Inês do Amaral Buchel, promotora de Justiça de São Paulo, interroga: como conseguir que todo um povo tenha respeito às leis escritas pelo Estado? O Estado democrático de direito é um modelo de Estado inventado por cidadãos dos tempos modernos. Nesse novo tipo de Estado, pressupõe-se que os poderes políticos sejam exercidos sempre em perfeita harmonia com as regras escritas nas leis e nos princípios do direito. Todavia, o que temos visto no Brasil e em outras partes do mundo é que muitos cidadãos comuns do povo, bem como também aqueles cidadãos eleitos e ou aprovados em concursos públicos para exercerem os poderes do Estado, só obedecem às leis se estas lhe forem convenientes. O que fazer então? Para início de conversa, teremos todos que saber distinguir perfeitamente o que pertence ao espaço público e o que pertence ao espaço privado. E se você considerar uma lei injusta, tome uma posição política contra isso. Lute pacífica e publicamente pelo reconhecimento de seu direito e pela mudança da lei. Existem tantas leis no mundo que muitas nós até desconhecemos. Além da Constituição, que é a lei maior do país, temos leis nacionais ou federais que são aprovadas pelo Congresso Nacional e confirmadas pelo Presidente da República. Há leis estaduais feitas pelas Assembleias Legislativas de cada estado e confirmada pelo governador. Existem ainda as leis municipais criadas pelas câmaras de vereadores e ratificadas pelos prefeitos, e as leis distritais criadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e sancionada pelo governador do Distrito Federal. Existem também as leis internacionais, que são elaboradas com o apoio de vários países para regular as relações diplomáticas, comerciais e jurídicas entre os povos. Mas não é só. As diversas instituições privadas e públicas da sociedade civil também costumam ter seus estatutos ou regimentos, que são um conjunto de regras onde se estabelecem os direitos e deveres de todos os participantes dessas organizações e as normas de seu funcionamento. Para que haja justiça e igualdade no relacionamento entre as pessoas de qualquer grupo, é preciso que existam regras de condutas pré-estabelecidas. E isso acontece também nas escolas, nos condomínios, nos sindicatos, nas associações e até famílias. O importante, para que as leis sejam aceitas e as pessoas achem normal obedecê-las, é que sejam justas e não criem privilégios que favoreçam um grupo em detrimento de outros. Empatia. Qual sua importância para o convívio social? De acordo com o texto Empatia e Convívio Social,
postado em 15 de abril de 2020 por José Roberto Marques, a empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, a fim de compreendê-lo emocionalmente. Trata-se de uma capacidade poderosa e transformadora, pois faz com que as pessoas se relacionem de modo mais respeitoso e compassivo, algo que a sociedade realmente precisa. Consegue imaginar o quanto o mundo seria melhor se um se colocasse no lugar do outro antes de agir? Certamente teríamos uma redução drástica dos números de desentendimentos, agressões e outros tipos de problemas. Entenda o que é empatia na prática. Cada indivíduo enxerga o mundo à sua maneira, de acordo com as suas vivências e seus valores. É por isso que um grupo de pessoas pode ter opiniões tão distintas sobre um mesmo assunto, porque cada um tem uma história pregressa que a fez pensar dessa ou daquela forma. Isso é natural e até saudável, pois permite que um aprenda com o outro, mas para que esse benefício seja alcançado, é preciso que haja respeito ao diferente, o que só é possível quando existe empatia. Para que entenda melhor, vamos imaginar uma situação que se tornou bastante comum nos últimos anos no Brasil: as divergências políticas. Familiares, amigos, colegas de trabalho, muitos se afastaram por discordar uns dos outros. Relacionamentos de anos interrompidos, porque um não conseguiu se colocar no lugar do outro para buscar entender o que motivou a ter aquela opinião. Sim, a empatia poderia ser bastante útil em uma situação assim. Quando você é empático, consegue se colocar no lugar do outro para imaginar os motivos pelas quais ele pensa de determinada maneira em relação à política e outros temas. E dá para fazer isso mesmo sem concordar e achar que aquilo está certo. A autora inglesa Evelyn Beatrice Hall, ao escrever a biografia de Voltaire, resumiu em uma frase uma das ideias mais importantes do filósofo e que tem tudo a ver com a empatia em relação aos pensamentos de terceiros. Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Quando se é empático, você reconhece a diversidade presente no mundo e busca compreendê-la e respeitá-la em vez de apenas julgar.